Que Deus abençoe a todos os irmãos que nesta manhã têm buscado ouvir um pouco mais de Deus, de forma que vocês estejam prontos a ouvir sua voz, não só a ouvir, mas atender. Porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você aplicar o que você aprendeu. E nessa manhã eu vou falar sobre travessia. Mais especificamente sobre a travessia do povo através do Rio Jordão. Então eu vou convidar os irmãos a abrir suas Bíblias lá no livro de Números 13:32. O povo saiu do Egito, milagrosamente. Deus fez uma maravilha abrindo o Mar Vermelho. Só que Deus continuou fazendo maravilhas no meio do seu povo. Ele continuou se manifestando na terra através de um povo que ele formou através de um homem que foi chamado de um mundo idólatra para ser aquele que iria formar um povo onde Deus se manifestaria na terra. Então, esse povo que saiu do Egito, ele foi caminhando pelo deserto e ele chegou ao limite de Canaã. Vamos ver lá em Números 13:32. Eles chegaram no limite. Moisés selecionou 12 homens, um representante de cada tribo, para espiar a terra, para ver como estava, para sondar a terra. E esses homens, esses 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, eles entraram lá e ficaram escondidos, observando o povo, observando a terra, observando os frutos da terra. E eles voltaram para trazer as informações. Eram espiões. O que será que tem lá? Vamos ver. E voltaram. E veja aqui no versículo 32. E infamaram a terra, falaram mal daquela terra, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Sabe quem falou isso? 10 representantes das tribos vieram falando mal da terra. Somente 2, Josué e Caleb, que vieram mostrando os pontos positivos daquela terra. Não, realmente, tem gente brava lá, tem gente grandona, mas a terra é muito boa. Os frutos são maravilhosos. É terra que mana leite e mel, quer dizer, é uma terra fértil, frutífera. Então, e eles falaram: e o nosso Deus vai estar à frente. Ele vai nos entregar esta terra juntamente com o seu povo. 2, porém 10 infamaram, falaram mal da terra perante o povo de Israel. Imagine aquele povo apavorado, acostumados a viver na escravidão, debaixo de chicote, recebem uma liberdade, caminham
no deserto amedrontados, porque foi um terror ali a questão de fugir do faraó. Então, eles estavam apavorados. Quando ouviram aquela informação terrível de 10 dos 12, eles começaram a falar mal. Deus nos trouxe para morrer aqui no deserto, blá, 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 blá. Começaram a murmurar. Deus ficou tão bravo com aquele povo. Ele tinha feito milagres ali no meio deles. Ele tinha se manifestado poderosamente. E mesmo assim eles estavam ali resmungando, fazendo do grande Deus um deusinho, um Deus menor, que não tem poder. Deus se enfureceu. Aqueles espias ficaram 40 dias ali, verificando a terra. E aí, vamos ouvir lá, em Números 14, de 29 a 37, vamos ter ideia do que aconteceu. Versículo 29 ao 37. Deus falando: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, contra Deus. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizei, por presa serão. Eles saberão que vocês desprezaram a terra. Então Deus está falando, eu não vou continuar, que é muito longo o texto e eu tenho outras coisas para dizer. Deus está mostrando aqui, depois vocês leiam em casa com calma. Deus está falando irado com eles, muito irado, porque não confiaram que Deus seria suficiente para fazê-los entrar nessa terra, mesmo com esses gigantes. Vamos lá, aqui, Deus condena o povo a passar 40 anos no deserto. Vamos ver como aconteceu isso. Versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento, o meu distanciamento. Vocês estarão longe, não quero mais saber de vocês. Ficou bravo com esse povo murmurador. Deus, que tinha manifestado tantos milagres no meio deles, não era capaz de fazer mais milagres? Então Deus condenou aquele povo. Eles chegaram até que relativamente rápido ali na beirada de Canaã, mas murmuraram. E Deus fez com que esse povo peregrinasse 40 anos no deserto. Você veja só, e Moisés ali, intercedendo por aquele povo. Eles ficaram esses 40 anos testando a paciência de Deus, de Moisés, de Arão. Não foi fácil. Murmurador, gente insatisfeita. Quanto mais você dá, mais eles querem. Quanto mais você faz, mais eles reclamam. Então vocês conhecem pessoas assim? Vocês são assim? Porque muitas vezes a gente olha para aquele povo e pensa: ai, eu não faria isso. Faz. Nós fazemos sim. Deus faz milagres e a gente não percebe.
Deus se manifesta através da natureza que Deus criou, através de uma pessoa, através dos nossos pais, dos nossos filhos. Deus fala, chama-se a multiforme graça de Deus. Ele usa várias formas para estar falando com o seu povo. E muitas vezes nós recebemos bênçãos e continuamos a murmurar. Não buscamos na palavra ter intimidade, conhecer esse Deus. Saber que Ele é o único. Ele é poderoso. Ele é forte. Ele é o Criador de todas as coisas. Do nada Ele fez tudo. E nós precisamos ter intimidade através do conhecimento de Deus, através de oração, da palavra, da permissão do Espírito Santo falando dentro de nós, para termos intimidade, conhecer a profundidade, os segredos de Deus. E aí o que acontece? Muitas vezes a coisa Deus faz do jeito dele, mas aquele jeito não era o nosso. Aí murmuramos. Tinha que ser do meu jeito. Era assim, eu quero desse jeito. Não. Deus soberano, Ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer depois. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então a vontade dele é diferente da nossa. A nossa visão é como a da ovelha. Vê pouquinho, vê embaçado. Vê só passinhos ali à frente. Deus conhece passado, presente e futuro. Então ele tem condições de escolher melhor do que nós. Então vejam bem, esse povo murmurador. E não pensem que passou a murmuração. Era o tempo todo. Mas Deus aqui nesse versículo 34 determinou, conforme os dias que ficaram espiando na terra, para cada dia 1 ano andando pelo deserto. Mas Deus é tão misericordioso que continuou cuidando daquele povo. Moisés intercedendo, porque a vontade de Deus era destruir. Era acabar com aquele povo. E Moisés, na hora, e Moisés intercedendo. Senhor, não destrua esse povo. Vão dizer, esse Deus tirou do Egito para eles morrerem no deserto. E Moisés ali como intercessor. E Deus foi longânimo, foi paciente e mesmo assim continuou mandando uma coluna de fogo durante a noite para aquecer, para não deixar animais chegarem perto. De dia tinha uma nuvem protegendo do sol intenso, do deserto árido, quente, aquele calor. Então continuou dando comida, tinha o maná, tinha as codornizes. Deus continuou cuidando daquele povo. Só que aqueles ali iam ficar caminhando 40 anos até que todos aqueles morressem. Até que todos não existissem mais. Uma nova geração só que ia entrar. E foram nascendo crianças nesse deserto. Eles continuaram se multiplicando. Os velhos continuaram morrendo, os bebês continuaram nascendo. Vida que segue. 40 anos. Aí vejam só. Chegou uma hora em que Moisés morreu. Inclusive Moisés não pôde entrar. O povo deixou Moisés tão nervoso que Moisés pecou, batendo 2 vezes na rocha, desobedecendo uma ordem de Deus e não mostrando a misericórdia de Deus. O povo estava com sede,
pedindo água, sempre murmurando, pedindo água. E aí, de repente, Deus ordena a Moisés, como já tinha feito uma vez antes, vai lá na rocha e só bate uma vez na rocha que vai sair água. E aí Moisés, com raiva, bravo, falou duro com o povo e foi e bateu na rocha com força, com violência. E Deus ficou bravo com ele. Você não mostrou, não me representou perante o povo. Não representou quem eu sou. Deus misericordioso, que cuida, que zela. Então foi isso que fez com que Moisés não entrasse. Deus levou ele no monte, mostrou para ele toda a terra e ali ele morreu. E o seu corpo não foi encontrado, porque Deus escondeu o corpo de Moisés. Já pensou? O corpo deles, a idolatria que seria? Então, o corpo de Moisés não foi encontrado. E aí vem um novo líder. Vamos lá para Josué. Josué, capítulo 1, versículo 2. Deus falando com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Moisés estava morto, Josué não sabia ainda. Deus revela isso. E coloca ele como o novo líder. Ele que ia introduzir o povo à terra prometida. Agora vamos ao título da mensagem. Travessia. Por onde? Pelo Rio Jordão. Nessa época da travessia, o rio estava muito cheio. E aí, não era fácil passar por aquele rio, cheio daquele jeito. Então, veja o que Deus fez. Lá em Josué 4, versículo 13, Josué 4, versículo 13 e 18. Opa! Josué 4. Vou só ler o 18. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. O que aconteceu? Deus falou aqui que eles iriam passar pelo Jordão da seguinte forma. A arca que Deus tinha dado lá no deserto, a arca do Senhor, com os seus sacerdotes, iria passar pelo Rio Jordão. Os sacerdotes, quando tocassem na água, na beiradinha da água do Jordão, o rio se abriria. Um monte para cá, outro monte para lá. Aí todo o povo passaria e os sacerdotes ali no meio. 12 pessoas, 12 representantes, de novo, um de cada tribo, pegaria uma pedra grande do meio do rio e levaria lá para o outro lado, para Canaã. Enquanto a arca estivesse ali, as águas estariam separadas. O que representava aquela arca? Aquela arca era uma representação da presença de Deus no meio do povo. Então, ali estava aquele povo passando milagrosamente, sobrenaturalmente, por aquele rio.
De igual forma foi lá no Mar Vermelho, agora no Jordão. Assim como Deus foi com Moisés, ele estava sendo com Josué. Então Deus escolhe pessoas para se manifestar. Ele escolhe. A pessoa tem que estar disponível, com coragem e aceitar os desafios que Deus dá e permitir que Deus haja sobrenaturalmente na vida dele. E aquele Josué liderando, obedeceu, orientou o povo e o povo fez exatamente como Deus mandou. E viu o milagre acontecer. Depois que eles saíram, que eles passaram, Deus manda sair dali. Os sacerdotes também pegaram pedras. Para que eram essas pedras? Eles faziam monumentos, chamados memoriais, para que, passados anos, quando as crianças estivessem nascendo, falasse assim: o que é isso? Ah, isso daí foi em tal data, quando Deus fez a gente passar pelo Jordão. Memoriais, para que o povo não esquecesse, porque Deus sabe que o povo é esquecido. Deus faz e o povo esquece o benefício e começa a murmurar. Então eram memoriais para ser lembrado do que Deus tinha feito naquele dia. E assim foi feito. Aquele povo atravessou. Quando, vamos lá, no versículo 23 e 24. Olha o que Deus fala. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Os povos da terra. Vocês acham que esses milagres ficaram só às vistas do povo de Deus? Não. O povo de longe estava vendo o milagre acontecer. E quem viu, saiu falando. Olha, aconteceu isso. Olha, aconteceu aquilo. Já sabiam lá do Mar Vermelho. A fofoca já tinha corrido. O que aconteceu? Mas aquele milagre deixou o povo apavorado. Que Deus é esse? Que Deus forte é esse? O povo estava tremendo. Os povos ali. Então pensem bem. Se eles tivessem feito conforme Deus quis, eles já teriam entrado, já teria feito esse milagre. O povo já estaria apavorado, já teriam vencido. Mas não, foram murmuradores. Perderam 40 anos pelo deserto, sofrendo sem necessidade. Mas vamos lá. O que representa essa travessia do Rio Jordão para nós? É uma saída do deserto para a terra prometida. O Jordão está ali no meio. Então, esse Jordão, ele dividia o deserto de uma terra fértil. Essa situação do limite do Rio Jordão é uma mudança de vida. E o pastor Josué Gonçalves, ele até compara isso, essa travessia, com o batismo do arrependimento. A pessoa está ali naquela vida desértica, naquela vida seca, naquela vida medíocre, naquela vida mais ou menos, ou mesmo naquela podridão, e se arrepende, muda de vida, sai de uma situação e vai para outra. Então essa passagem é como um batismo,
onde você fala assim: eu não quero mais estar na situação antiga, eu quero uma vida nova. E lá do outro lado, você tem uma vida abundante. Então, essa é a representação da travessia desse Rio Jordão. O povo que passou para o outro lado, ele deixou de viver do maná e passou a viver dos frutos da terra. Porque Deus também falou: quando vocês passarem para o outro lado, vai acabar o maná. Quando vocês cultivarem e a terra produzir frutos para vocês, vai acabar o maná. Vocês vão estar numa terra onde vai produzir o fruto. Eu não preciso mais ficar dando manazinho, codornilzinha, não preciso ficar dando comidinha básica. Vocês vão ter condições, eu estou dando uma terra para vocês. Vocês vão trabalhar essa terra e quando essa terra produzir, passou, acabou o maná. Porque tem gente que quando você dá as coisas de mão beijada, não querem trabalhar. Muitas pessoas se acostumam com aquele pouquinho e não lutam, não vão atrás de conquistar as coisas, se acomodam naquele básico e deixam de usufruir de uma vida rica, de uma vida próspera, por preguiça, comodidade. Então, Deus está dando uma terra para ser trabalhada, cultivada. O suor do rosto vai regar aquela terra e você vai colher os frutos dela. Então, eles começaram a viver os propósitos de Deus para eles, na dependência de Deus. Mas espera aí, o povo que murmurou ali na beirada do antes, há 40 anos atrás, morreu todo no deserto. Uma nova geração entrou naquela terra. Só que tinha uma coisa: eles não tinham sido circuncidados. Durante a peregrinação no deserto, quem foi nascendo, ao 8º dia era cortado, quando a criança nascia. Ou aquele que queria, mesmo adulto, que queria fazer parte do povo de Deus, ter uma aliança com Deus, tinha que ter aquele sinal no corpo. E aí Deus orienta Josué e ele circuncida todo macho, todo homem, menino ou menino. Todos foram circuncidados. Então, ali estava na carne deles a aliança que Deus tinha estabelecido. Uma marca no seu corpo. Então, eles estavam circuncidados, aliançados com Deus. Deus tinha uma aliança, um compromisso com aquele povo. Através daquele compromisso, Deus estava dizendo: vocês são meus e eu cuido do que é meu. Aquilo dava uma segurança para eles, de que Deus estaria com eles. Aí eles começaram a ficar na dependência de Deus. Vamos lá. A arca que Deus estabeleceu lá no deserto, que era a presença dele, ela estava no meio do povo. E quando a arca passou lá, foi caminhando na travessia lá do Jordão,
o povo tinha que manter uma certa distância da arca. E ali, aquela arca, ela era aquele espaço que Deus determinava. Hoje em dia, nós podemos entender como um espaço adequado ao Espírito Santo de Deus, que é quem está conosco neste momento. Vamos trazer para os dias de hoje. Então, a arca, se você estiver muito próxima, você pode ter um orgulho religioso. Ah, eu sou muito santo. Ah, eu sou diferente desses. Você pode chegar como os fariseus. Começar a achar que você é melhor que os outros. E quando você se afasta muito, fica muito distante dela, você pode ficar com o coração endurecido. Então pensem que tudo que a Bíblia nos revela, através da sua palavra, tem um significado espiritual. E essa distância que Deus mandava ter dessa arca, que era a presença dele, era uma distância ideal. Nem muito próximo, nem muito distante. Então, nós sempre precisamos estar observando a nossa vida, deixando o Espírito Santo agir da forma adequada, no momento certo, na distância certa. Nem nos tornando santarrões, onde a gente olha aquele pecador com desprezo, porque Deus olha o pecador com amor. Ele não concorda com o pecado, mas ele ama o pecador. E assim nós devemos ser. Nós devemos ter o olhar de Deus para aquele que não conhece ou até conheceu um dia, até ouviu falar, mas não quer saber, não obedece. Vamos ter esse olhar de Deus, esse olhar que o Espírito Santo vai nos ajudar a ter para aquele que precisa do amor de Deus. Mostrando, sendo luz, mostrando o erro e falando: sai dali, atravessa o Jordão, sai do deserto da tua vida e entra vai por essa travessia, onde Deus vai agir sobrenaturalmente e você vai atravessar para o outro lado, para ter uma vida abundante. É essa a nossa função. Não ficar muito longe para deixar aquele fogo do Espírito ir se apagando, enfraquecendo, caindo naquela mornidão. Lá em Apocalipse, o que Jesus fala para as igrejas da mornidão, ele não quer, ou você é frio, ou você é quente. Se for morno, ele vomita, olha que coisa pesada, vomitar-te-ei da minha boca, vai me embrulhar o estômago de tal forma que eu não vou suportar e eu vou vomitar. Então não vamos fazer isso. Vamos deixar o Espírito Santo aquecer o nosso coração, nos orientar de forma que possamos mostrar para aquele que está perdido o amor de Deus, as promessas de Deus para uma vida abundante. Mas vamos lá. A arca também mostrava uma comunhão entre Deus e o povo, e o seu povo escolhido. E a comunhão que nós temos nos dias de hoje, nos foi dada por Jesus. Lá da ceia que ele estabeleceu, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Coríntios 11,
do 25 ao 28. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, uma nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, um memorial. Assim como aquelas pedras que foram tiradas do Jordão serviram como um memorial, a ceia que nós fazemos é um memorial do que Jesus iria fazer por nós aqui nesse momento. Ele está falando o que ele iria fazer, mas atualmente é o que ele já fez. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja só, Jesus estava anunciando este cálice: anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele está voltando. É só você olhar tudo o que tem acontecido no mundo. Está acontecendo como a Bíblia previa. Está acontecendo tudo o que a Bíblia falou. Guerras, rumores de guerras. Homens amantes de si mesmo. Perversidade. Tantas coisas ruins. Anunciando antes que Jesus volte. Ele está voltando. E você veja só, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é se examinar? É como Jesus ensinou lá na lavagem dos pés. Nós estamos lavados no sangue de Jesus, mas no dia a dia a gente pode cometer pequenos deslizes e temos que estar nos lavando todos os pés, o caminhar. Então a gente tem que se examinar, pedir perdão, se arrepender. Arrepender todos os dias. E se santificar. Procurar cada vez ser mais santo, mais separado. Não se conformar com o pecado. Mudar, passar pelo Jordão, sair da sequidão e ir para uma terra abundante. Agora vamos lá. Teve na ceia aqui, como nós estamos vendo, assim como a arca era a comunhão com Deus, a nossa comunhão com Cristo é representada, uma representação, um símbolo. Aquele pedacinho de pão, aquele pouquinho de suco de uva, representa a comunhão que temos com Deus através de Jesus. O véu lá no templo foi rasgado de alto a baixo. De cima para baixo foi rasgado. E abriu esse acesso ao Santo dos Santos. Hoje em dia, através do sangue, do sacrifício de Jesus e através da sua ressurreição, nós temos essa intimidade. Veja bem, Jesus morreu, abriu esse acesso. Podemos entrar ao trono da graça através das orações. Precisamos, o mundo está terrível. Nós somos a igreja do século 21. Os que estão vivos hoje é a igreja de hoje. Em que século estamos? 21. Nós estamos aqui por um motivo. E a palavra nos ensina que devemos orar sem cessar. A nossa oração é recebida nos céus como um incenso, como um cheiro suave.
As nossas lágrimas são recolhidas lá nos céus. O mundo está fervilhando com a maldade. Precisamos estar orando. Precisamos ser o sal que não deixa apodrecer. As nossas orações pelos povos perseguidos. As nossas orações por nossas famílias. Pela nossa cidade. Pelo nosso país que está em risco. Precisamos nos posicionar e estar orando pelo nosso país. Nós somos aqueles que estão aqui por um motivo. Deus quer que a gente se levante e haja. O mundo espiritual está fervilhando, o diabo está atacando, seus anjos caídos estão muito bem organizados. E nós somos a resistência. O mundo só não está totalmente perdido por causa da igreja. Então, sejamos igreja. Sejamos resistência. Que as nossas orações, que os nossos joelhos se calejem. Isso eu estou falando para mim. Que eu possa. O Espírito Santo está falando para mim. Faça mais. Eu te ajudo. Você que está me ouvindo, faça mais. Não seja como aquele povo que murmurou quando viu as dificuldades. E Deus te irou. Deixou peregrinando 40 anos. Vocês não confiaram em mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou. Esse é o nome. Eu sou. Quem é esse Deus? Diga a eles que o eu sou te mandou. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que sabe o começo, o meio e o fim das coisas que estão por vir. Ele está falando, não tenham medo, entrem e guerreiem. Aquele povo que atravessou o Rio Jordão, que passou daquela sequidão para uma terra fértil, quando eles entraram ali, teve luta. Deus não nos chamou para uma vida de molezinha. Não pense você, quando se converteu, que ia ser um mar de rosas. É luta. A nossa promessa não é aqui, é lá nos céus. Recebemos bênçãos? Sim, recebemos muitas bênçãos. Deus nos alegra. Mas Jesus alertou lá em João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim, Jesus falando, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus alertou, no mundo tereis aflições. Mas veja o começo do versículo, para que em mim tenhais paz. Quando a gente ora, quando a gente enfrenta as dificuldades, vai em oração, clamar, você vai entrar no Santo dos Santos e receber de Deus a paz para lutar. Estamos vivendo momentos muito difíceis. Não é fácil. O povo, quando entrou em Canaã, enfrentou inimigos, enfrentou adversários.
Algumas batalhas eles perderam, mas teve um motivo. Eles se afastaram de Deus. Quando eles desobedeciam às ordens de Deus, eles eram derrotados. Mas quando eles se arrependiam e se voltavam novamente para Deus, Deus cumpria a sua aliança, o seu concerto com aquele povo. Ele dava vitória sobre o inimigo. Não tenham medo. Nós seremos atacados pelo inimigo, sim. Mas em Deus nós sairemos vitoriosos. Se não nos afastarmos dele, teremos vitória. Deus não nos chamou para sermos covardes. É por isso que o mundo fica tão enfurecido com a igreja. É por isso que o mundo não quer que a gente ore. Proíbe reuniões de oração. Querem acabar com a igreja que tira a pessoa, tira o homem que ignorava a sua família, e aquele homem transformado passa a ser um bom pai, um bom marido, um bom profissional. Eles não querem, eles querem uma destruição. O inimigo quer destruir as pessoas para que elas dependam dele. Mas Deus está nos fazendo ser resistência. Vamos resistir ao mal. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Que a gente entre na terra prometida. Ali aquele povo estava com uma terra física. A nossa terra prometida é lá nos céus. Não tenham medo. Não tenham medo. Ouçam a voz do Senhor. Estudem a sua palavra para saber o que Ele quer que você faça. Ore e entre no Santo dos Santos para receber diretamente de Deus as orientações. Vocês têm o Espírito Santo de Deus dentro de vocês, que Ele é consolador e Ele nos guia. E se passarmos por algum momento de aflição, de desespero, é Ele quem nos consola e que dá força. Porque se o inimigo conseguir nos matar, a nossa alma é do Senhor. Não tenham medo. Se fortaleçam em Deus. Sejam guiados pelo seu Espírito. E a vitória será nossa. Que Deus nos abençoe, que Deus abra os nossos olhos para enxergarmos o mundo espiritual. Para enxergarmos que o tempo está afunilando. Todas as coisas estão convergindo para a volta de Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que esse seja o nosso brado, que esse seja o nosso grito de esperança. E sejamos corajosos. Atravessamos o Jordão espiritual e entramos numa terra que precisa ser conquistada com luta, até que Jesus volte e nos leve para os céus para ter uma vida de gozo e paz eternos. Deus abençoe, meus irmãos. Coragem. Amém.